Olá, pessoal. Vamos aqui falar de coesão com o emprego de substantivos abstratos. A primeira coisa que a gente tem que saber fazer, e isso está lá no material escrito também que vocês devem consultar lá nas primeiras semanas, é a derivação. Então, eu tenho aqui substantivos abstratos, normalmente são derivados de verbos ou de adjetivos. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Tenho aqui verbos: declarar, compreender e inferir. Do verbo declarar, eu tenho o substantivo abstrato declaração. Do verbo compreender, o substantivo abstrato compreensão. Do verbo inferir, inferência. E dos adjetivos também, né? O adjetivo altruísta, aquela pessoa que se preocupa com os outros, né? Com o bem-estar do outro. Eu tenho o substantivo abstrato altruísmo. Do adjetivo digno, eu tenho dignidade. E do adjetivo sensato, substantivo abstrato sensatez. Este é o primeiro passo. Eu tenho que conhecer a derivação do substantivo abstrato a partir do verbo e do adjetivo para trabalhar a coesão. E como é que eu vou usar isso no texto? Então, eu trouxe exemplos de coesão com substantivos abstratos derivados. Então, em primeiro lugar, de verbo. Eu tenho verbo e depois desse verbo eu vou derivar e fazer um substantivo abstrato para fazer a coesão do meu texto. Eu tenho uma primeira, tá vendo? Eu tenho duas orações aqui. Os entregadores de aplicativo declararam greve na próxima semana. A minha continuação, eu quero ligar essa continuação com o que eu disse antes. Então, essa já é um mecanismo de coesão. Essa declaração repercutiu em todo o território nacional. Reparem que o substantivo abstrato declaração ele foi derivado do verbo declarar que está na primeira frase, né, aqui na primeira oração. Então eu fiz essa derivação e quando eu digo essa declaração, eu me refiro a todo o conteúdo, né, da primeira frase. Esse conteúdo que diz que os entregadores de aplicativo declararam greve na próxima semana. Então, eu faço a coesão com tudo que foi dito antes. Chamo atenção aqui para o uso do essa, né? No caso, ele está também levando o leitor à informação que foi dada antes, ok? Da próxima, da mesma maneira, eu também vou fazer coesão com substantivos abstratos derivados de adjetivo. Então, eu tenho o segundo exemplo. E eu disse o seguinte: segundo Rousseau, o homem nasce bom. Olha o meu adjetivo aqui, ó. Essa bondade, no entanto, se perde e o homem é corrompido pela sociedade, segundo o filósofo. Então, o homem nasce bom é a declaração do filósofo Rousseau. O adjetivo está aqui. Como eu quero continuar a frase, dizer que o homem perde, né, a bondade, então eu digo essa bondade, a bondade é o substantivo abstrato derivado do adjetivo bom. E isso eu consigo fazer a coerência do meu texto, perdão, a coesão e a coerência também. Eu consigo fazer a coesão do meu texto, ou seja, ligar as ideias, ligar as frases, né? Lembre-se que coesão, fazer coesão, além de ligar as frases, eu também ligo as ideias, eu vou progredindo as ideias, tá vendo? Da frase de Rousseau, da afirmação de Rousseau, eu dou continuidade. Essa bondade a que Rousseau se referiu, né, como sendo inata ao homem, no entanto, se perde e o homem, né, é corrompido pela sociedade, ainda segundo Rousseau. Isso que é uma paráfrase da afirmação de Rousseau. Ok? Eu também consigo fazer coesão com substantivos abstratos e hiperônimos. Lembra do que nós estudamos os hiperônimos? São aquelas outras palavras que eu posso usar para dizer, né, para me referir ao que eu disse antes, fazendo coesão. Então, os entregadores de aplicativo, eu coloquei verbo e adjetivo, mas quando se trata de hiperônimo, eu já não estou mais falando de derivação, tá? Eu estou falando de quando eu faço aquela pergunta, com que outras palavras eu posso me referir ao que eu disse antes? Então, os entregadores de aplicativo declararam greve na próxima semana.
Essa paralisação, então, essa paralisação, essa greve da próxima semana, declarada pelos entregadores de aplicativo, repercutiu em todo o território nacional. Aqui eu já tenho, repito, não é derivação, é um hiperônimo, é um substantivo abstrato hiperônimo, ou seja, aquele termo que faz parte de um grupo maior semântico, lembra disso no nosso texto? Ele faz parte do grupo de sentido do que eu estou dizendo. A mesma coisa, quando eu usar adjetivo, eu posso usar o substantivo abstrato hiperônimo. Segundo Rousseau, o homem nasce bom. Essa característica, no entanto, se perde. O homem é corrompido pela sociedade, segundo o filósofo. Olha como esse texto ficou bom. Com que outra palavra eu posso me referir ao fato de um homem nascer bom? Posso dizer que é uma característica, e essa característica se perde, segundo o filósofo Rousseau. Preste atenção que o uso de hiperônimos, o uso de substantivos abstratos derivados, eles melhoram, né? Eles dão uma outra cara para o nosso texto, um outro nível, digamos assim. Então, eu volto a repetir que vale a pena vocês investirem no uso desses sinônimos e hiperônimos. E, para finalizar, eu também posso usar os substantivos abstratos para expressar julgamentos, para expressar opiniões e argumentos, né? Então, no caso, opiniões mesmo. Não vou falar argumento para não confundir com a argumentação de defesa de uma tese. Eu vou falar opinião. Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, os entregadores de aplicativo declararam greve na próxima semana. Esse transtorno repercutiu em todo o território nacional. Alguém que escrevesse esse tipo de frase e usasse a palavra transtorno para se referir à greve dos entregadores de aplicativo, estaria emitindo a opinião, né, dizendo que, na opinião dele que escreveu, essa greve é um transtorno. Ele poderia ter uma opinião diferente e achar que a greve é parte de uma luta, de uma classe de trabalhadores, em prol da manutenção ou da conquista de alguns direitos, enfim. Mas a escolha das palavras, como eu gosto de dizer para vocês, ela indica bastante sobre quem fala, né? Como eu escrevi lá no texto para vocês, essa escolha ela indica mais sobre quem fala, sobre quem escreve o texto, do que exatamente sobre aquele de quem se fala. E um outro julgamento, eu trouxe aqui o mesmo exemplo, segundo Rousseau, o homem nasce bom. Essa nobreza, no entanto, se perde, o homem é corrompido pela sociedade, segundo o filósofo. Uma pessoa que tivesse escolhido essa palavra, ela ela estaria demonstrando com a escolha desse termo nobreza que o fato de um homem nascer bom para ela indica um estado superior, né? Um estado nobre, mais digno, mais, né? Enfim. Então, eu estaria fazendo aqui, emitindo uma opinião, um julgamento, que a gente chamou lá nos textos de estudo de julgamento positivo, né? Uma apreciação da característica a qual ele se refere. Então, eu falo em termos de escritores de exemplo, né? Escritores fictícios, porque eu criei os exemplos, mas eles não demonstram as minhas opiniões pessoais, são exemplos apenas para nós estudarmos mesmo, por isso eu sempre falo o escritor que tivesse redigido esse texto, né? Porque não quero dizer que sejam nem que não sejam as minhas opiniões, são apenas exemplos didáticos. E é isso. Agora vocês vão responder ao questionário avaliativo e até a próxima aula.